o meu propósito de vida? Se você está assistindo esse vídeo, existe uma chance grande de você já ter feito essa pergunta antes. E existe uma chance igualmente boa de você ter recebido uma série de respostas extremamente subjetivas, que até parecem profundas, mas que não respondem nada, tipo, siga sua paixão, ouça seu coração, conecte-se com a sua essência. Aquilo até fez sentido na hora, mas tipo, tá, como que eu faço isso na prática e como eu faço isso no meu dia a dia? Então eu já vou te prometer que esse vídeo aqui vai ser diferente, porque você vai sair daqui com um passo a passo para te dar uma resposta para essa pergunta: qual o meu propósito de vida? O que você vai receber aqui não é motivação, afinal de contas a motivação é volátil. Ela dura enquanto durar o estado emocional que a provocou. O que você vai receber nesse vídeo é uma estrutura fundamentada nas pesquisas de Carl Gustav Jung, nas pesquisas da terapia cognitivo-comportamental, na ciência moderna da personalidade, na programação neurolinguística, na filosofia e na história de gênero. A história que conta o que foi feito dos desejos da mulher ao longo de tantos séculos. E por último, nós vamos beber também na terapia de aceitação e compromisso, também conhecida como ACT ou ACT. Apesar da palavra que orienta esse vídeo ser propósito, você vai entender ao final dele que propósito não é um fim, uma linha de chegada. Você vai entender que propósito é uma direção a ser habitada. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Eu sou Isa Moreira, sou treinadora comportamental, escritora, mentora de mulheres e tenho hoje uma escola feminina de negócios que treinou já mais de 40 mil mulheres. Nos últimos anos, trabalhei diretamente com profissionais que constroem negócios digitais de desenvolvimento humano. E elas constroem esses negócios a partir do que elas sabem e não daquilo que o mercado mandou que elas vendessem. Antes de responder a pergunta sobre propósito, a gente precisa examinar a pergunta em si. Porque quando você pergunta a si mesma qual o meu propósito de vida, você está carregando uma série de pressupostos que estão te impedindo de começar. O primeiro pressuposto é a ideia de que o propósito é algo que existe fora de você, já formado, esperando para ser descoberto. Como se ele fosse um objeto enterrado e que você tivesse que escavar para encontrá-lo. Essa metáfora parece inofensiva, mas ela é paralisante, porque ela coloca você na posição de alguém que está procurando por algo que perdeu. E a pessoa, quando está perdida, normalmente não consegue agir. O segundo pressuposto é que propósito é algo singular, uma única coisa, um chamado, uma missão única, uma missão definitiva, e isso é em parte gerado pela herança religiosa. Foi até secularizada na ideia da vocação, de que Deus tem um único plano para você, um único papel específico para você desempenhar. A secularização até tirou Deus desse centro, mas deixou a estrutura intacta. E essa estrutura de um único propósito a ser encontrado não funciona para a maioria das pessoas. O terceiro pressuposto, e talvez o mais danoso, é aquele que diz que o propósito precisa resolver alguma coisa. Que existe um momento de revelação, um insight revelador, depois do qual tudo passa a fazer sentido. Nem a filosofia e nem a psicologia corroboram isso. O que os dados mostram, inclusive, é que tudo isso é muito mais interessante. E é o que nós vamos ver a seguir. Jung, por exemplo, nunca usou a palavra propósito como nós usamos atualmente. O que ele desenvolveu foi um processo muito mais rico, chamado de processo de individuação. Individuação para Jung é um movimento ao longo da vida no qual o ser humano se torna de fato quem ele é, não quem ele foi condicionado a ser ou quem ele aprendeu a ser, quem é de verdade. Para entender isso, você vai precisar de dois conceitos fundamentais. O primeiro é o self. Na psicologia junguiana, o self não é o ego, que é aquela outra estrutura criada para te proteger, para te controlar. O self também não é a persona, que é a máscara que você coloca para conviver e ser aceita
pertencer a grupos e ser aceita por outras pessoas. O self é o centro regulador da psique total. É a instância mais profunda e abrangente sobre quem você é. E o self, segundo Jung, já sabe quem você precisa se tornar. O problema é justamente que o ego, essa estrutura consciente de identidade, muitas vezes não ouve o próprio self. O segundo conceito é a sombra. A sombra é formada por tudo aquilo que você rejeitou, tudo que você reprimiu e tudo que você nunca desenvolveu. Muitas vezes porque não cabia na própria imagem que você escolheu assumir. Boa parte do propósito de vida de alguém está escondido justamente aí, a sombra, naquilo que ela descartou como sendo algo perigoso, algo inadequado ou impossível de ser vivido. Quando Jung falava do processo de individuação, ele não estava se referindo a descobrir quem você é da mesma maneira como a gente vê nos livros de autoajuda. Ele estava falando de algo que é até mais incômodo que isso. Afinal de contas, tornar-se quem você é exige enfrentar aquilo que você escondeu e esconde de você mesma por muito tempo. E esse enfrentar não significa aceitar as suas imperfeições com amor, mas o enfrentamento é no sentido literal mesmo. Olhar nos olhos da versão que foi rejeitada por você, reprimida, descartada, porque não cabia na vida que você estava vivendo, ou não cabia na pessoa que te disseram que você precisava se tornar. Cada uma de nós carrega partes que foram empurradas para o escuro, para os conteúdos mais profundos da nossa psique. Desejos que pareciam perigosos, inalcançáveis, capacidades, dons que nunca sequer receberam uma chance. Formas de ser que foram julgadas como inadequadas, antes mesmo de você ter voz para discordar. Quando Jung chamava tudo isso de sombra, não era no sentido de ser algo obscuro, mas algo simplesmente que ficou à margem da própria luz que você é. O propósito para Jung mora justamente lá, não na sua parte que já foi aprovada pelo mundo, mas na parte que ainda está esperando para ser vivida. E é justamente por isso que propósito não é uma resposta que você encontra. É uma direção que emerge quando você para de fugir de você mesma. Uma forma prática de começar a trabalhar com isso é você se perguntar: o que em mim foi descartado antes que eu pudesse dar uma chance real? Quais talentos, desejos ou formas de viver foram considerados inadequados e julgados incompatíveis com a vida que você construiu? Isso raramente é uma pergunta confortável e realmente não deveria ser. Agora vamos analisar a dimensão histórica dessa pergunta: qual o meu propósito de vida? Nós não conseguimos falar sobre propósito sem falar de história, especialmente porque estamos aqui falando com mulheres. Durante a maior parte da história registrada, não foi dado às mulheres o direito de ter um propósito próprio. O propósito de uma mulher era sempre determinado por algo externo, pelo pai, pelo marido, pela igreja, pela função reprodutiva. Essa é uma realidade concreta que moldou estruturas psíquicas que permanecem até hoje. A filósofa e pesquisadora Silvia Federici documentou como, entre os séculos XIV e XVII, houve uma reorganização deliberada da vida das mulheres, que as excluiu sistematicamente do espaço público, da produção econômica autônoma e de qualquer forma de autoridade intelectual ou espiritual. Caça às bruxas não foi uma aberração histórica, ela foi um projeto de controle. Mas o que isso tem a ver com propósito? Tudo. Porque quando uma situação se sustenta por séculos de gerações, ela passa a ser percebida como natureza, como algo inerentemente humano. Mulheres que cresceram acreditando que o seu valor está em cuidar dos outros, na abnegação exclusiva da maternidade, na invisibilidade do próprio desejo. Percebe que essas mulheres não perderam o propósito, elas tiveram o propósito sequestrado. A autora Maureen Murdock, que construiu o conceito de jornada da heroína,
Identificou que muitas mulheres passam décadas tentando provar o seu valor em um sistema que não foi construído para elas. Somente numa crise ou numa virada, numa mudança de vida, essa estratégia deixa de funcionar. E esse momento de colapso para Murdoch não é uma falha. É justamente um convite à descida, um encontro com a psique feminina na sua profundidade real. Por isso que uma mulher, quando chega para mim dizendo que não sabe o seu propósito, a primeira coisa que faço não é perguntar a ela o que ela quer. O que eu pergunto é: o que você aprendeu que não tinha permissão para querer? E eu faço inclusive um exercício com ela que é: escreva num caderno 3 frases começando com "eu nunca me permiti querer". 3 frases. Termina cada uma delas sem justificativa, sem explicação. Só o desejo mesmo. Claro e cristalino no caderno. Essa mulher vai perceber, ou se você fizer esse exercício, você vai perceber que pelo menos uma dessas frases vai te surpreender. Isso é uma informação genuína. Guarda ela. Antes de continuar, uma coisa rápida. Se você chegou até esse ponto desse vídeo, é porque esse conteúdo é importante para você. Vai fazer muita diferença para mim e para o crescimento desse canal que você curta esse vídeo. Cada vídeo novo vai funcionar exatamente como esse, como uma aula. Você vai querer assistir de novo, eu garanto. Então curte para não perder esse canal de vista. Ainda na missão de responder essa pergunta, qual o meu propósito de vida, a gente pode também navegar na ciência moderna da personalidade, especialmente nos 5 grandes traços de personalidade, também conhecidos como Big Five. Eles oferecem, inclusive, uma perspectiva muito mais rica que a maioria dos conteúdos sobre propósito ignora solenemente. O Big Five descreve a personalidade humana em 5 dimensões: abertura, extroversão, amabilidade, conscienciosidade e neuroticismo. Cada uma dessas dimensões tem um impacto direto e como o processo de descoberta acontece de maneira diferente para cada pessoa. Pessoas como eu, que têm alta abertura a experiências, tendem a ter múltiplos interesses intensos e dificuldade, é praticamente impossível para nós ter um único propósito. Justamente porque o espectro que nos fascina é a diversidade. Para essas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, o problema não é a ausência de propósito, mas na verdade é o excesso de opções, de possibilidades sem nenhuma hierarquia. E a solução aqui não está em escolher menos ou escolher uma única coisa, mas encontrar uma espécie de amálgama ou denominador comum, um fio condutor que perpassa interesses aparentemente díspares. Já pessoas com alta conscienciosidade, por outro lado, tendem a executar muito bem, mas podem perder o senso real do porquê fazem o que fazem, o significado por trás do que fazem. Elas entregam, cumprem, produzem, mas com frequência, às vezes em silêncio, estão se perguntando se aquilo que elas fazem realmente tem alguma importância, se tem significado para elas. Para essas pessoas, muitas vezes o propósito irá emergir não da exploração de ideias e possibilidades, mas de uma desaceleração intencional e silenciosa. Mas existe um terceiro perfil dentro da personalidade humana que talvez seja o mais comum de pessoas que chegam até aqui com essa dor do não sei qual o meu propósito. São pessoas que sentem as emoções com muita intensidade, sobretudo as emoções negativas como o medo. E quando dá algo errado na vida, dá algo muito errado por dentro. Pessoas que têm uma vida emocional rica, às vezes exaustiva, que experimentam insegurança, paralisia, medo, pessoas que são altamente sensíveis à pressão, ao estresse, pessoas sensíveis à opinião e à crítica dos outros e que frequentemente sabotam o próprio caminho antes mesmo de começar a caminhar. Essas são as pessoas com alto neuroticismo no Big Five. Para essas pessoas, o obstáculo não está na falta de autoconhecimento, sim em certas crenças que se formaram muito cedo, que operam como paredes invisíveis entre elas e aquilo que elas realmente querem alcançar.
Você se identificou com essas características, se prepara porque agora é a hora de tudo começar a fazer sentido. Vamos ver os padrões invisíveis que se formam ainda na infância e na adolescência e que operam como filtros invisíveis na realidade dessas pessoas. 3 esquemas são particularmente relevantes quando estamos falando sobre propósito. O primeiro é o esquema do fracasso, que é a crença nuclear que diz que inevitavelmente você irá falhar. Falhar em qualquer empreendimento significativo. Uma pessoa com esse esquema ativo, ela pode saber exatamente o que ela quer, mas esse conhecimento não é suficiente para gerar ação, porque a ação é lida pela mente dessa pessoa como a exposição ao fracasso inevitável. O segundo é o esquema da subjugação, a crença de que os próprios desejos e escolhas são menos importantes do que os desejos e escolhas de outra pessoa. Para a pessoa que tem esse esquema, a pergunta qual o meu propósito de vida raramente gera uma resposta genuína porque ela de fato inconscientemente acredita que o seu desejo é perigoso. É como se esse desejo ameaçasse vínculos, provocasse conflitos e violasse diretamente a expectativa dos outros que essa pessoa ama. E o terceiro é o esquema dos padrões inflexíveis. A crença de que qualquer propósito que você identifique precisa ser grandioso, puro o suficiente, certo o suficiente. Pessoas com esse esquema ativo descartam propósitos mais cotidianos e individuais como não sendo propósitos o suficiente, como se eles fossem insuficientemente elevados. Elas passam boa parte da vida guardando uma versão mais perfeita delas mesmas para que então elas possam descobrir qual é o bendito propósito. E o trabalho cognitivo aqui não é de simplesmente pensar diferente, mas é questionar a evidência que sustenta cada uma dessas crenças, fazendo uma espécie de teste da realidade. Porque as crenças não são fatos, mas elas se comportam como fatos, enquanto permanecerem assim, sem serem examinadas de perto. Agora uma pergunta direta. Dos 3 padrões que eu acabei de descrever, o medo de fracassar antes de tentar, o hábito de colocar o desejo de outras pessoas na frente do seu, ou a espera de uma versão mais perfeita da atual para poder então começar, qual que ressoa mais com você? Qual você reconheceu como um incômodo específico? Escreve o nome dele no seu caderno, só o nome. Escreve junto uma evidência real, um momento na sua vida concreto em que esse padrão operou. Você lembra dele acontecendo. Com data, se você conseguir. Chegamos então agora à grande questão. A distinção fundamental não é entre ter ou não ter propósito. Objetivos são destinos. Você chega neles ou você não chega. Já valores são direções. Você se move em direção a eles ou se afasta deles. Propósito, nesse caso, não está no nível de objetivo, mas e sim no nível de valores. Quando você transforma o propósito num objetivo, uma coisa a ser buscada, encontrada, você cria uma armadilha. Porque os objetivos, querendo ou não, criam a ansiedade da chegada. Já os valores criam a nitidez do movimento. A pergunta agora não é mais o que eu quero conquistar, mas como eu quero me mover por esse mundo enquanto eu estiver aqui. Então vamos fazer só mais um exercício? Escreva no seu caderno 3 valores importantes para você. Não objetivos, não metas. Valores, formas de ser. Por exemplo, os meus valores fundamentais são liberdade, conhecimento, criatividade. Outros exemplos são presença, coragem intelectual, criação, profundidade, cuidado, autonomia. O que ressoa com quem você é quando você está sendo completamente você? Agora, para cada um dos valores que você escreveu, escreva uma ação pequena, ridiculamente pequena, que você pode fazer ainda essa semana, mostrando a você mesma que você se move em direção aos seus valores principais. Eu não estou falando de uma decisão de vida, estou falando de um pequeno gesto. Uma conversa, uma hora no meio da sua segunda-feira,
Propósito não começa com uma revelação, começa com um gesto alinhado. Uma das ferramentas que eu mais uso com as minhas alunas é a da defusão cognitiva. A capacidade de observar os seus próprios pensamentos sem se deixar fundir por eles. Quando você fala, eu não tenho propósito, essa frase pode tomar o lugar de uma verdade objetiva. A defusão não, a defusão cria distância. E aí você passa a pensar assim, eu estou tendo pensamento que não tem o propósito. Essa distância mínima é às vezes justamente aquilo que permite que a ação aconteça. Em seguida, eu trabalho com elas a flexibilidade psicológica, a capacidade de entrar em contato com o momento presente, com o aqui e com o agora, com nitidez sobre o que importa e de agir em direção a isso mesmo na presença do desconforto. Propósito, nesse caso, não é um estado de leveza ou de certeza. É uma escolha que você faz repetidas vezes, às vezes 10, 20 vezes num mesmo dia. Inclusive quando está com medo, inclusive quando não tem certeza, inclusive e principalmente quando ninguém está vendo. Viktor Frankl, que sobreviveu a Auschwitz, dizia que o que fazia as pessoas sobreviverem aos campos de concentração nazistas não era a esperança de libertação, mas era a capacidade de encontrar significado no sofrimento, de se mover em direção a algo que transcendia a própria sobrevivência. Frankl chamava isso de vontade de sentido. Nesses anos em que trabalho com mulheres que constroem negócios a partir do que sabem, que levam conhecimento sobre desenvolvimento humano para todos os lugares do mundo, eu vejo um padrão que me preocupa cada vez mais, uma geração gigantesca de mulheres que adiou os próprios sonhos, a própria vida, esperando um determinado momento onde elas se sentissem prontas. E o que mantém esse adiamento acontecendo, em grande parte, é o próprio significado de propósito. Porque como o propósito se tornou um objeto sagrado, o brinquedo brilhante a ser encontrado antes de qualquer movimento, ele acaba se convertendo a uma justificativa para a inação. Nossa, eu não vou fazer esse movimento porque eu ainda não tenho certeza do meu propósito. Como se descobrir fosse um pré-requisito para agir e não uma consequência de ter agido. Jung tinha uma frase que eu amo, que é: a vida não vivida pesa. Ela pesa como uma pressão, como algo que está faltando, sem às vezes que você consiga dizer exatamente o que é. Isso que ele falava de vida não vivida é justamente aonde o propósito emerge. Não onde você está confortável, mas num lugar aonde você não visitou. Eu tenho uma hipótese que não é clínica, é minha. A maioria das pessoas não precisa descobrir o próprio propósito. Ela precisa parar de terceirizar a permissão para viver esse propósito. O propósito, na maioria dos casos que eu acompanho, ele já estava lá. O meu propósito, por exemplo, era construir uma vida autenticamente criativa. Quando eu fiz a minha transição e saí do mercado corporativo, a única coisa que eu queria era encontrar uma forma de trabalho em que eu pudesse ter a rotina que eu tenho hoje. Então eu não comecei pelo trabalho, eu comecei pela rotina. Qual era a rotina que eu queria? Eu queria morar perto da praia, eu queria ter contato diário com a natureza, tempo para os meus filhos, e o trabalho ele foi se encaixando nesse processo. Eu decidi, inclusive, como eu queria me vestir. Eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, mas eu não quero ter que me fantasiar de mulher de sucesso para isso. Eu quero ser reconhecida pela minha criatividade, pelo meu talento, pelo meu cérebro, pelo meu conhecimento, e não pelas minhas roupas ou maquiagem ou a maneira como eu decido prender o meu cabelo. Isso tudo foi me guiando para uma vida de propósito. Como as mulheres não se fazem essas perguntas e não fazem esse movimento, o propósito acaba sendo ocultado pela parte da mulher que aprendeu que ocupar um espaço autêntico é perigoso, que desejar demais é arrogante, que acreditar em si mesma antes do resultado é uma espécie de ingenuidade. E é isso que mantém mulheres competentes, inteligentes, bem-intencionadas e profundamente capazes
por anos rodando em círculos. Significa que o propósito nunca esteve num teste vocacional. Ele está num trabalho honesto com a própria psique, com o que foi rejeitado, com o que foi reprimido, com o que ainda pulsa bem lá dentro da alma, mesmo já tendo sido descartado inúmeras vezes por você mesma. Esse é justamente o trabalho que eu faço e o trabalho que esse canal ensina. É o que qualquer trabalho de autoconhecimento sério tem que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Propósito é a direção que emerge quando você para de viver com medo, ou a partir do medo de ser quem você de verdade é. Quando você confronta aquilo que já está dentro de você e que você mesma tenta não ver. Quando você examina e questiona o que foi condicionado e começa a agir a partir do que realmente importa, mesmo que essa ação seja pequena. Mesmo que ninguém veja, mesmo que nem você ainda tenha tanta certeza assim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a elucidar um pouco e desmistificar essa palavra propósito que ganhou um peso tão grande nos últimos anos. E se você ficou até aqui, muito obrigada, isso não é pouca coisa. E agora eu vou te pedir para você digitar a palavra propósito aqui nos comentários, só para eu saber que você chegou realmente até o final. E não esquece, se inscreve no canal, toca no sininho para você receber notificações, porque a partir de agora eu vou estar sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.